Boa noite, pessoal, tudo bem? Por meio desse vídeo aqui, eu vou fazer a correção da lista de exercício da aula anterior, ok? Então, eu vou começar pela 3, que é sobre diferença entre conjuntos. Considere os conjuntos A e o conjunto B e responda. O que eu aconselho nesses casos, tá? Para ficar um pouco mais fácil, é a gente começar a representação disso pelo diagrama de Venn, tá? Então, o diagrama de Venn consiste aqui em 2 círculos, tá? Aqui a gente vai ter o A e aqui a gente vai ter o B. E agora a gente vai distribuir dentro desse diagrama os nossos conjuntos, certo? Por onde a gente começa? A gente começa sempre pela intersecção aqui desse conjunto, certo? Pelos elementos em comum, que é esse meiozinho aqui. Então, entre o conjunto A e o conjunto B, nós temos em comum o 3, o 4 e o 5, porque repete 3, 4 e 5, correto? Então, 3, 4 e 5. O que sobrou para a gente colocar no conjunto A? O número 1 e o número 2. E no conjunto B, 6 e 7, tá? Então, aí, a primeira alternativa seria A menos B. O que significa A menos B? É quais os elementos do conjunto A que não estão no nosso conjunto B, tá? Que não faz parte do conjunto B. Então, qual é o elemento? Só o 1 e o 2. 1 e 2. E a B? A B é B menos A. B menos A gente está vendo o inverso, que é quais os elementos do conjunto B que não faz parte do conjunto A. Então, é só o que sobrou, o número 6 e 7. Certo? Então, só nesse exercício aqui a gente já teve uma intersecção dos conjuntos, que é o 3, 4 e 5, e a diferença entre os conjuntos, 1 e 2 de A menos B e 6 e 7 de B menos A, tá? Então, sempre lembre, assim, nas ordens, o conjunto que vem primeiro é o que a gente quer que sobra nele, tá? Então, como esse daqui veio A primeiro, então a gente quer os elementos que sobrem em A. Esse aqui, como B veio primeiro, a gente quer os elementos que sobrem em B, ok? Próximo exercício da gente aí para corrigir é considere os conjuntos A, B e C e responda. Então, nesse próximo exercício, nós vamos ter o conjunto A contendo 0, 1, 2, 3 e 4. O conjunto B contendo 2, 3, 4, 5 e 6. E o conjunto C contendo 1, 3, 4, 6, 7 e 8. Correto? Aí pergunta-se: o conjunto união entre A, B e C, a intersecção entre A, B e C, a intersecção entre A e C e a intersecção entre B e C, A menos C e B menos C, certo? Então, essas perguntas que são feitas aí pra gente, ok? A gente pode aí começar a tratar de um diagrama de Venn? Pode, tá? Como que ficaria esse diagrama? O diagrama, ele ficaria com 3 círculos como esse aqui, e a gente ia começar pelas intersecções em comum, tá? Então, como vai ficar isso aqui? Ficaria dessa forma aqui, tá? Então, conjunto A, conjunto B e conjunto C. E a gente vai começar agora pelos elementos em comum entre esses daqui, tá? Então, a intersecção geral, ou seja, os elementos que repetem nos 3 conjuntos, a gente vai colocar aqui no meio deles, ó, que é a intersecção geral entre eles. Então, ó, o 3 e 4 repete no primeiro conjunto, no segundo conjunto e no terceiro conjunto, correto? Então, ó, 3 e 4, 3 e 4, 3 e 4. Então, os elementos 3 e 4 que vão aqui no meio, certo? Agora, o que repete
em A, em B, ou em A, em C, e em B, em C, certo? Então, ó, o 2 e o 2 repete em A e B, tá? Então, 2 e 2 repete em A e B, certo? Então, 2 e 2 já foi. O 1 e 1 repete em B e C. Então, 1 e 1 repete em B e C, por isso que ele vai aqui. E agora a gente vai ter aqui os elementos que vai sobrar do conjunto A. Então, só sobrou o quê? 0 no conjunto A, tá? E para o conjunto B? A gente vai ter mais um elemento que repete, ó, que é o 6 e o 6. Repete em B e em C. Então, aqui também na intersecção deles vai o 6. Sobrou o que para o B? Somente o 5. Sobrou o que para o C? O 7 e o 8. Certo? Então, acabamos aí com todos os elementos, tá? Então, intersecção geral, intersecção entre só A e B, intersecção entre B e C, intersecção entre A e C. Nós temos também aqui o elemento 1, tá? Que faz a intersecção entre esses dois conjuntos, ok? Ele não faz nesse daqui, tá? Então, a gente vai poder repetir ele aqui, vai poder repetir esse elemento aqui, porque ele é incomum também em A e C, tá? Certo? Então, percebem que só mais esse elemento. Ah, o 3 e o 4 também, mas o 3 e o 4 já está aqui na união geral, tá? E como o 3 não repete no 2, por isso que eu não pude colocar ele aqui no meio, certo? Então, a gente vai repetir esse elemento nesses dois aqui, porque eles se repetem, ok? Aí agora a gente vai poder responder lá. O item A, ele trata da união entre os conjuntos A, B e C. O que significa isso? A gente vai pegar todos esses números aqui e fazer um único conjunto com eles, tá? Como? Eu não vou repetir, eu só vou pegar os números que tem aqui, tá? Então, é 0, 1, 2, 3, 4. 0, 1, 2, 3, 4. Ó, o 2, o 3 e 4 já foi, então falta o 5, 6. 5, 6. 1, 2, 3, 4 e 6 já foi, então falta só o 7 e 8. Então, a união é todos os números que eu tenho que formam esses três conjuntos, tá? Poderia simplesmente copiar os números obtidos aqui dentro do diagrama de Venn. Então, ó, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, tá? Ah, mas aqui repete duas vezes o 1. Repete duas vezes o 1 porque a gente tem uma intersecção aqui que é fora do nosso contexto, mas a gente só vai apontar ele uma vez quando a gente se trata em união, tá? Agora, B, a intersecção entre A, B e C. A intersecção entre A, B e C, ele quer saber o elemento em comum entre os três conjuntos, que é esses daqui, que é o senhor 3 e 4. C, a intersecção entre A e C. A intersecção entre A e C é o 1, o 3 e o 4. Tá? Ah, mas o 3 e o 4, ele também é intersecção dos outros. Sim, eles são intersecção do outro, mas também são em comum aqui entre eles, tá vendo? Ó? Então, a gente pega aqui essa roda inteira da intersecção, ó. Tudo isso aqui faz parte da intersecção, ok? O item D, a intersecção entre B e C. Deixa eu só colocar aqui que é a união. Tá? A, B, C. Esse aqui é a intersecção entre A e C. Então, a D, a intersecção entre B e C, intersecção entre B e C, seria esses aqui, ó. Se ela em comum, tá? Então, é 3, 4, 1 e 6. A intersecção entre B e C, tá? O que são esses símbolos aqui que eu coloquei aqui na frente? É porque aqui, para os próximos exercícios, eles podem aparecer só no símbolo, tá? Então, para cima é a união e esse fiozinho para baixo é intersecção, certo? Ah, mas aqui não está em ordem crescente.
A ordem dos elementos dentro de um conjunto não importa, tá? Se eles estão lá, eles estão lá, ok? A gente vai ter o item E, que é A menos C. Item E, a gente estava tratando de A menos C. A menos C é o elemento, né, que a gente vai ter aqui no conjunto A, que não vai se repetir no conjunto C. Então, a gente vai esquecer essa intersecção e é o que sobra para o conjunto A. O que sobra para o conjunto A? 0 e 2, certo? Então, 0 e 2. F é B menos C. B menos C, tá? A gente vai esquecer aí o que tem no nosso conjunto C e vai considerar só o que falta no conjunto B, que tem no conjunto B 2 e 5. Certo? Então, fica dessa forma aí, esses dois exercícios aí que requerem números. O primeiro e o segundo exercício dessa lista, ele trata de duas perguntas falando sobre o que é uma intersecção dos conjuntos e o outro fala sobre o que é uma união. Então, acaba que nesses dois exercícios já dá para explicar sobre isso. Intersecção é o elo em comum e é representado, só novamente aqui, pelo virado para baixo. E a união é todos os elementos aí, sem se repetir, entre os conjuntos que foram ser citados, tá? Que é o uzinho para cima. Então, união e intersecção é isso, ok?